pouquinho. Brincou o negócio aqui. Maravilha. Tá. Bom, está meio lentito hoje. Muito bem. Então, hemostasia 2, vamos ver, mecanismo básico da coagulação, básico. 2, o ativador da protrombina, que é a enzima que dá origem à série, no caso da coagulação. Dois casos interessantes de hemofilia. Hemofilia é afinidade, hemo é sangue, filia seria afinidade por sangramento. É gente que tem, o bicho que tem dificuldade de coagular o sangue. É uma patologia, né, uma doença. A vitamina K, os anticoagulantes, como exemplo, a heparina e depois veneno de cobra. Já que vocês vão trabalhar no campo, né? Não tem como ser diferente. A maior parte, vamos ver então qual é a função do veneno de cobra. O que tem veneno de cobra com o processo de coagulação, tá? Então, mecanismo básico da coagulação. Ali você tem, à esquerda em cima, uma proenzima, na verdade uma proprotease chamada protrombina. Lembrando que trombo é coágulo, Protrombina. Trombina favorece a formação do coágulo. E tem aquele número 2 ali, romano, que assim, existem 13 fatores de coagulação. Eles são numerados. Em vez de dar o nome do fator ao sujeito que o descobriu, por exemplo, fator de qualquer coisa, né? É o número 2, por exemplo, protrombina. Fica mais fácil de entender, tá? Essa protrombina, ela parece a bandeira de Portugal. Tem um lado, um retângulo vermelho e um retângulo verde, sim? Essa é a protrombina. O que acontece? Ela pesa 69 kilodaltons, como se 69 mil daltons, ou 69 kilodaltons, como se fosse um peso de 69 mil hidrogênios. 69 mil hidrogênios. Só um pouquinho? Tá. Bueno. Então, o que acontece? Por ação de uma enzima, um complexo enzimático chamado ativador da protrombina, que a gente vai ver mais tarde, o que acontece? Ela perde parte da molécula, perde parte da molécula e vai formar trombina. Então, digamos que ela perde aquela porção vermelha e fica verde, que é a trombina. 33 kilodaltons. Praticamente a metade, mais da metade da molécula é quebrada. Sim? Bom, essa protrombina, então, ela é formada pelo fígado, liberada na corrente sanguínea, e quando ela é ativador da protrombina, ele cliva metade da molécula e libera o sítio ativo. Então, esse peptídeo que foi tirado, aqui está o sítio ativo, tá bem? Então, esse pedaço de proteína tapa o sítio ativo. Quando ele é cortado fora, clivado, cortado fora, presado, o sítio ativo, ou seja, o local onde a enzima vai exercer a ação, fica à mostra e age sobre o substrato, tá? Então, a trombina é uma enzima ativa, isso acontece só quando ocorre a presença do ativador da protrombina, ela vai agir sobre a nossa maior proteína plasmática, chamada fibrinogênio. O fibrinogênio pesa 360 kilodaltons, ou 360 mil daltons. A trombina atua sobre o fibrinogênio, que é o fator 1, transformando ele em fibrina. Vocês vão ver que quebra pequenas porções do fibrinogênio. Depois a gente vai ver isso, tá? Então, esse fibrinogênio ele é solúvel e a fibrina ela é insolúvel. Essa fibrina é aquela rede do coágulo, que está ali à esquerda embaixo. Aqueles fios esbranquiçados, aquilo é a fibrina. O coágulo é vermelho porque tem hemácias presas. Ali você tem células vermelhas, as hemácias, o eritrócito, presas para essa rede de fibrina. Ela em si, a fibrina, é branca. Tá? De onde é que ela vem? Do fibrinogênio. A partir de que momento ela é transformada? Pela ação da trombina. Bom, uma vez formada a rede de fibrina, ela vai sofrer a ação sobre a fibrina, chamado fator 13, que é o último fator, ativado pela trombina. Fator 13 ativado pela trombina. Sim? Ele torna essa rede de fibrina extremamente forte. A gente vai ver depois por quê. Sim? E o que acontece? Depois que essa rede de fibrina é formada, existe chamada lá embaixo daquela seta preta horizontal, bem à direita, existe assim, retração do coágulo em 30 a 60 minutos. O que acontece? Vocês têm uma esponja molhada, sim?
e você aperta a esponja e sai líquido dessa esponja. Sim? Essa retração do coágulo é um encolhimento das redes de fibrina, é um encolhimento do coágulo como um todo. Por que isso acontece? Qual é a causa? Ali está escrito, ó, causa, as plaquetas, ou trombócitos, assim, plaquetas ou trombócitos. A entrada de cálcio dentro da plaqueta, lembra que ela ficou ativada por ação do colágeno ou da membrana basal? Colágeno da membrana basal, ou fator de von Willebrand. Entra cálcio dentro da plaqueta e desencadeia uma contração da actina com a miosina, que a plaqueta tem. A actina e a miosina são proteínas contráteis. O resultado é que a plaqueta está presa na rede de fibrina, quando ela processo de contração, ela puxa a fibrina sobre si. Ela puxa a fibrina sobre si. O resultado é que o somatório das plaquetas sofrendo contração, há um encolhimento desse coágulo, uma retração, e ele fica preso, firmemente preso, sobre o local lesado. Tá bem? Isso vai acontecer, é fisiológico isso. Então, as plaquetas estão presas nessa rede de fibrina, elas sofrem contração e elas puxam a rede de fibrina sobre si, e o somatório é o encolhimento do coágulo, liberando um líquido que você vai ver o que é. Tá bem? Então, esse é o mecanismo básico da coagulação. A protrombina, que é uma protease, uma proprotease, ela é inativa no sangue, se torna ativada, formando trombina, perto de metade da molécula forma trombina. Essa trombina vai agir sobre fibrinogênios, que também já está no sangue, todos originários do células do fígado, de hepatócitos, e liberados para o sangue, e aí forma a fibrina, que é a rede. Tá? É o mecanismo básico da coagulação. Que líquido que esse coágulo em retração libera? Então, você tem ali, ó, o soro. O soro, você tem o soro em cima e plasma embaixo. O que é o soro? O soro é o fluido que resta após a coagulação do sangue. Tá? E o plasma, o que é? É o fluido sobrenadante obtido com anticoagulante. Então, o sangue com anticoagulante, que não vai coagular, ele é centrifugado a velocidade x, e aí tem uma decantação, uma separação do conteúdo. O líquido fica em cima, uma pequena faixa de células brancas, que são os leucócitos, e a maior parte das células vermelhas embaixo, as células vermelhas embaixo. Então, o plasma tem aproximadamente 60% do volume do sangue. Plasma. Por que em cima não é plasma? Acontece que em cima não é plasma porque perdeu o fibrinogênio. O fibrinogênio, que está no plasma, foi transformado em fibrina, que é a rede de coágulo. Então, o líquido liberado é um líquido igual ao plasma, só que não contém fibrinogênio. Só isso, tá? Então, em cima você tem um retângulo de fundo amarelo que diz assim, soro é igual a plasma menos fibrinogênio. Por quê? Porque o fibrinogênio foi transformado em fibrina, esse sangue coagulou. Tem reações bioquímicas que tu utiliza o soro, tu não utiliza o plasma para a reação. Porque é o seguinte, o fibrinogênio é uma molécula muito grande e pode atrapalhar ou prejudicar ou obstruir a passagem de luz. Por exemplo, tem atividades enzimáticas que tu mede por espectrometria, espectrofotometria, passagem de luz. Então, tu pega o soro e não o sangue, porque o soro não vai ter fibrinogênio, não vai ter uma molécula imensa atrapalhando a passagem de luz. Mesma coisa, a titulação, que é a mensuração de anticorpos em pacientes. Tu quer saber quanto de anticorpos, que tipo de anticorpos ele tem, quanto e quais. Tu usa o soro, não usa o plasma, porque esse plasma tem fibrinogênios, né? E esses fibrinogênios atrapalham esse encontro dessas moléculas menores, que são chamados anticorpos com os seus antígenos. Um anticorpo marcado. Então, tem muitas reações que vai utilizar o soro, não vai utilizar o plasma. Como é que coleta o soro? Vai pegar um tubo de ensaio, que não tem anticoagulante, e coleta o sangue e deixa o sangue ficar meia hora de pé na temperatura ambiente. Ele vai retrair. Temperatura ambiente, ele vai retrair. Se deixar resfriado, o processo leva mais tempo, porque a enzima precisa de temperatura do corpo para a sua ação. Tá? E se eu preciso de um sangue que não coagule? Existem tubos de ensaio com anticoagulante dentro, já com anticoagulante. Retira o sangue do paciente, seja o bicho que for, né, ser humano, faz uma pequena agitação para misturar, e esse sangue não vai coagular. Aí tu obtens o plasma, tá? Bem simples. Os ensaios já vêm, de laboratório, já vem com anticoagulante e sem anticoagulante. Sem anticoagulante para obter o soro. Bom, isso aqui é interessante, pessoal. Vocês viram na figura, a primeira, que a protrombina é cortada na metade para formar trombina, cortada na metade, tá? No caso do fibrinogênio para formar fibrina, o que acontece? A trombina lá em cima, vocês estão vendo em cima 3 halteres. Ou seja, o fibrinogênio é uma proteína filamentosa,
que tem duas porções globosas grandes na extremidade e uma globosazinha no meio, tá? Um enovelado de proteína, uma única cadeia peptídica, tá? O que faz a trombina? A trombina, ela corta uma pequena porção dessa extremidade do fibrinogênio, liberando um peptídeo de 16 aminoácidos, são chamados fibrinopeptídeos, 16 de cada lado. E aí o que acontece? Na segunda linha, vocês estão vendo aquele L na cor vermelha, simboliza como se fosse o sítio de ligação. Fica exposto o sítio de ligação com quem? Fibrina com fibrina. Então, aquela porção globosa, quando perde a sua parte dela, uma cadeia de 16 aminoácidos, libera sítios de ligação que estavam escondidos. Esses sítios de ligação permitem a aproximação fibrina com fibrina. Isso faz a trombina. Ela cria uma pequeníssima porção de cada extremidade do fibrinogênio. Aí já tem fibrina e se torna insolúvel. Mas necessita do fator 13, porque o fator 13 é chamado fator estabilizador de fibrina, está ali embaixo naquele retângulo de borda azul esverdeado, fator 13, fator estabilizador de fibrina, ele catalisa a ligação covalente entre os sítios de ligação. E aí o coágulo fica firme. Porque se não tiver ligação covalente, a corrente sanguínea vai levar os moléculas de fibrina individuais. Tá? Então, o fator 13, já previamente ativado pela trombina, então a trombina que existe, ativa esse fator 13, também produzido pelo fígado, está no sangue. Esse fator 13 catalisa ligações covalentes entre os sítios de ligação da fibrina. O que torna o coágulo firme mesmo é a retração do coágulo. Firme mesmo sobre o local lesado é a retração do coágulo. Ele já começa a ser lisado, quebrado e fracionado para não permanecer eternamente no local lesado. Dá tempo de haver cicatrização do tecido. Mas precisa da ligação covalente, porque senão as moléculas de fibrina ficam isoladas. Elas simplesmente vão sair nadando, entre aspas, pelo sangue. Tá bem? Fator estabilizador de fibrina, fator 3. Muito bem. O que é esse ativador da protrombina? Vocês estão vendo lá em cima um raiozinho mostrando como ele é formado, tá? Esse ativador da protrombina é um complexo enzimático que vai transformar a protrombina, duas moléculas grandes, uma cadeia grande, na trombina. Sim, na trombina, formar trombina. Como é que ele é formado? Vocês têm primeiro, bem em cima, no centro da figura, acima, a chamada via intrínseca, que quando eu tenho uma lesão endotelial, ou também chamada, antigamente era chamada lesão do sangue, na verdade é endotélio. Endotélio é a camada interna de qualquer vaso. Endotélio, epitélio de dentro. Sim? A camada interna de qualquer vaso, capilar, artéria, veia, vênula, tem esse endotélio, camada básica. Rompeu o endotélio, tem membrana basal. Isso é a via intrínseca. Bom, se eu tenho via intrínseca, é porque eu tenho uma via extrínseca. A via extrínseca é uma lesão tecidual. Tecido fora desse endotélio. Pode ser a camada muscular de um vaso. Mas é lesão tecidual, fora do endotélio. Lesão extrínseca. Sim? Quando eu tenho um corte, esmagamento de tecido, implica aí na lesão tecidual também. Tá? Bom, então vocês têm ali na figura central e à direita uma série de reações em cadeia, que chamamos de reação em cascata. Isso eu não vou cobrar em prova, porque é uma decoreba brava, é só olhar no livro para ver, tá? Então, vocês observem bem, ó. Vamos começar pela via sistema extrínseco à direita, tá? É um sistema bem curto. Qualquer tecido tem uma proteína chamada tromboplastina. Tromboplastina é fazedora trombos, tromboplastina, né? Forma trombos. Trombo é coágulo. Então, a ativação, essa tromboplastina, uma vez liberada do tecido, ela ativa o fator 7 à direita e 7 ativo. Esse 7 ativo, em presença de cálcio e fosfolipídios, né, PL, fosfolipídios, vai ativar o fator 10. O fator 7 ativado ativa o fator 10. E esse fator 10 vai se unir ao FL, que seria fosfolipídios, o íon cálcio e o fator 5. Esse conjunto, ali naquele retângulo de borda vermelha, é o ativador da protrombina. Eu tenho o fator 10, então, que é a protease ativa. Protease atua sobre proteínas, protease, mais o fosfolipídio, o cálcio e o fator 5 são cofatores enzimáticos, fatores acessórios. Sim? Na ausência deles, não tem formação de ativador da protrombina. Então, esse ativador da protrombina precisa de todos esses elementos, fosfolipídio, cálcio e o fator 5, para atuar sobre a protrombina. Lembra que é o fator A2, protrombina, formando então a trombina, que é a protease ativa. O que faz a trombina? Vai atuar sobre fibrinogênio, formando aquela rede de fibrina, a rede de fibrina. Tá? Bom, se vocês olharem o sistema intrínseco, ele é muito mais longo, envolve mais fatores.
Então, fator intrínseco é lesão do endotélio. Sim? O 12 ativa o 10, o 12 ativa o 11, por sua vez o 11 ativa o 9 e o 9 vai ativar o 10. Então, 12, 11, 9 e 10. Notem que o cálcio naquela seta amarela está sempre presente. O cálcio iônico está presente na maior parte dessas reações. Se eu tirar o cálcio da forma iônica, tiro ele da forma de cátion, não vai funcionar como cofator. E aí a enzima não funciona. Importante. Bom, qual é a via a mais comum? É a via intrínseca, porque romper endocapilar é fisiológico. Nós rompemos centenas e centenas de capilares por dia. Isso é fisiológico, ou seja, é normal. Quando nós caminhamos, temos choques articulares, fazemos alguma distensão, rompemos capilares. Isso é fisiológico. Só que a via mais curta é a via extrínseca, que envolve só o fator 7 e o fator 10. Sim? Fator 7 e fator 10. A tromboplastina, fator 7 e fator 10. Ela é mais curta, mas ela é menos usual porque implica em maior lesão do tecido. Mas a intrínseca é utilizada dia a dia. Bom, então, primeira observação. Eu preciso do cálcio na forma iônica, senão esse cálcio não vai atuar. Retirando, salvo o cálcio e fosfolipídios, tirando o cálcio e fosfolipídios, todos são de origem hepática. Todos os fatores de coagulação são de origem hepática. Tá? Bom. Tanto uma lesão severa do fígado vai comprometer a produção desses fatores. E aí eu não vou ter uma coagulação adequada. Vocês estão vendo ali que aquele fator 8 está circundado por um ciclo oval, de borda azul. Fator 8. O que acontece? Vocês têm a chamada hemofilia. A hemofilia clássica é aquela que tem afinidade pelo sangramento. É a chamada hemofilia clássica, o A, em que 90% dos hemofílicos não produzem fator 8, produzem em pequeníssima quantidade. Fator 8 é produzido em pequeníssima quantidade, 90%. A outra é a B, que menos de 5% é fator 9. Tá? Então, a falta de qualquer um desses fatores leva à hemorragia. Lembrem que o romper capilar é fisiológico, só que eu preciso do fator 8 para ativar o 9 sobre o 10. Preciso do fator 8. Se eu não tiver fator 8, essa via está quebrada. Não forma ativadora para trombina, não vai formar rede de fibrina. E o cara sangra. Tá? Hemofilia clássica, então, por que clássica? Porque é mais comum, falta de fator 8, o sujeito vai produzir em pequeníssima quantidade, ou não produz, ou a falta do fator 9. Tratamento, tem que ir por fator 8. Não tem outra alternativa. Ou faz transfusão de sangue com o fator 8, ou dá só o fator 8 para o sujeito. Ou aquele fator que estiver faltando. Repito, a falta de qualquer um desses fatores proteicos leva à não formação do ativador da protrombina. Não vai formar. O mais comum é fator 8, depois o 9. Aí tem duas historinhas aqui. Ó. A primeira, em caso de hemofilia, um detalhe, a hemofilia é uma herança ligada ao sexo. A mulher é portadora, mas o homem é que vai expressar essa hemofilia. A mulher é portadora. Tá? Vamos ver isso no caso da Rainha Vitória. Bom, então essa família Souza, vocês têm assim, ali vocês têm três sujeitos, da esquerda para a direita, o Heberto José de Souza, que é o Betinho, no meio o Henrique, e bem à direita o Francisco Mário de Souza. O Heberto Betinho, lá embaixo da figura dele, está escrito assim, um sociólogo, um dos idealizadores da Direta Já, até em 85 havia eleição para presidente, mas já foi uma eleição direta, mas ele foi um dos idealizadores que todo mundo pudesse votar para presidente, e do projeto Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida. Hemofília. O Henrique de Souza era um enfio, faleceu em 88, com 40 anos, né? 44 anos, né? Era cartunista, jornalista, ele fazia cartoons contra a ditadura militar, contra os militares, era bem contundente no que ele fazia, mas era bem inteligente. E o Francisco Mário Souza era compositor e violonista. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver composições dele, são muito, muito bem tocado. A música era muito bonita, instrumental, né? Bom, olhando aquele retângulo de borda amarela em cima, diz assim, os três tinham menos que 1% do fator 8 no sangue. Eles não produziam fator 8, praticamente não, menos que 1%. Como é que eles faleceram? Faleceram de AIDS. Faleceram de AIDS, porque quando começou a AIDS, na década de 80, começou em 79 os primeiros casos, o pessoal não dava bola, porque era coisa de drogado e de travesti. Só que transfusão de sangue
sangue contaminado, não havia controle e contaminava aqueles que precisavam de transfusão de sangue, não havia controle, e os três morreram de AIDS, então. Então, o Henrique e o Francisco, o Enfio, né, terem se tornado aidéticos foi uma grande propaganda para que a saúde tomasse maiores cuidados e controle sobre a qualidade do sangue que estava sendo transmitido. E naquela época, em 88, não havia ACT, não havia coquetel e era a morte certa, né? Hoje a pessoa se mantém praticamente bem, né? Tomando alguns cuidados, tá? Bom, o Betinho, numa entrevista lá na Roda Viva, Canal 7, TV Educativa, ele disse assim, eu sou um sobrevivente, uma que eu sou hemofílico, e outra eu sou idético. Nunca pensei em chegar nessa idade disso, porque aí o pessoal começou a ter mais controles e outros medicamentos surgiram. Então ele foi o último a falecer, numa situação já bem melhor, porque hemofílico, se não fosse transfusão, ou recebeu o fator 8, estava frito, tá? Bom, aqui vocês têm então alguns dos cartoons que fez esse envio, vale a pena, são muito inteligentes, né? A dieta já, aquele senador Teotônio Vilela, que é um político muito envolvido sobre esse processo da dieta já, isso em 85. Nem eram nascidos ainda. Bom, outro caso de hemofilia. Essa é interessante. O caso da Rainha Vitória, da Inglaterra e da família imperial russa. A Rainha Vitória tinha um gene para hemofilia, ou seja, na verdade, uma repressão do gene do fator 8. Sim? E ela teve três netos. Ela perdeu um filho, o Charles, não esse sujeito que está aí hoje, né? O Príncipe Charles era início do século XIX, final do século XVIII, final do século XIX, ela perdeu o Príncipe Charles aos 30 anos, porque ele era hemofílico, e naquela época não existia transfusão de sangue, né? Morreu por hemorragia. Bom, então assim, você tem o rei Jorge V da Inglaterra, eram primos o Nicolau II, foi o último czar da Rússia, e o Wilhelm, simpático, da direita, o Wilhelm II, tá? Eles eram primos entre si, e na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a Rússia, o Jorge V e o Nicolau II, brigaram com a Alemanha. A Alemanha, houve aquele atentado que matou o sucessor do Reino da Áustria, o Ferdinando II, foi morto. O cara era sérvio e a Alemanha Aí a Alemanha foi em favor da Áustria e começou a melança toda, essa Primeira Guerra Mundial que matou horrores de pessoas. O mundo antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Porque toda aquela nobreza de viscondes, barões, etc., todo mundo foi pro saco, porque todo mundo lutou igual. E muitas das divisões sociais bedouinas que tinha naquela época eram terríveis, né? Isso modificou. Bom, mas voltando à nossa vaca fria, que é a hemofilia. Então, esses três não eram hemofílicos. Mas, porém, todavia, contudo, essa aqui é a família do Tsar, né? O Nicolau casado com a Alessandra, eles tinham 4 moças e um rapaz. O rapaz, desgraçadamente, ele é hemofílico, o Alexei, hemofílico. E naquela época, final do século XIX, início do século XX, 1900, não tinha transfusão de sangue. Não tinha transfusão de sangue. Então, o que aconteceu? Esse sujeito, ele tinha um marinheiro gigantesco, Andrei Deverenko, que ficava com ele, o Alexei, para que ele não se machucasse. Ele não podia brincar com as outras crianças, porque ele ia sangrar muito. A mesma coisa acontecia com os irmãos Enfio, eles não podiam brincar com outras crianças. Embora o Enfio fosse teimoso, né? Jogar futebol, mas se machucavam, ficavam sangrando, até que parasse o sangramento. Então, para tomar banho na lagoa, ou ele levava, ou cuidava muito da criança, né? Desse jeito. Depois, como não tinha transfusão de sangue, qual era o tratamento? A minha à esquerda ficava a rainha, ele deitado na cama, esperando para sangramento. Não tinha o que fazer. Sim? Ele e todos os outros que tinham filho nesse mundo de Deus. Né? Bom, aqui ele preso em 1917, mas esse problema de ser hemofílico não teve problema, porque depois eles foram, em julho de 1918, gentilmente fuzilados, a família imperial russa. Então, com hemofilia ou sem hemofilia, todos morreram por sangramento pelos bolcheviques. Como se isso fosse afetar profundamente a Revolução. Né? Mataram todos, assim, muito caridosamente. Tá? Bom, e aqui, eu não sei como é que eles faziam, porque eles eram obrigados a trabalhar, né? Com alguns cuidados. Né? Esse é o caso de hemofilia. Mas olha que interessante, pessoal. Deixar um sangue com anticoagulante na geladeira
na época, e observaram que formava um pozinho. Havia um precipitado, depois de certo tempo, formava um pozinho branco embaixo desse tubo de ensaio, com anticoagulante. O sangue precipitava, formava um pozinho branco. E se descobriu que aquele pozinho branco era fator 8. Então, em vez da transfusão de sangue para o sujeito, não tinha DNA complementar, dava aquele pozinho branco, chama-se crioprecipitado. Crio é frio. Crioprecipitado, que é o fator 8, para o sujeito que tem falta de fator 8. Então, não precisava todo aquele sangue, o risco de contaminação maior, apenas o fator 8 para o sujeito. Né? Agora, com DNA complementar, fica mais fácil, mas é mais caro, né? DNA complementar. Então, esse é hemofílio. Dói muito a hemofilia, isso que se queixava, uma dor constante. Eu vi no YouTube as entrevistas do Enfio, porque as articulações não tem nada na articulação, é só o líquido sinovial. Mas com o choque, acumula sangue e dilata a baía sinovial. Isso dá uma dor medonha. Então, ele estava sempre constantemente com dor nos membros inferiores. Para qualquer pessoa que sangra, vai ter isso. Sangra nesse sentido de esses pequenos sangramentos que não param. Né? Dor articular constante, porque a presença de sangue que não deveria ter naquele local, porque não há coagulação. Por falta de quê? De um fator de coagulação. O mais comum é o fator 8. Bom, vitamina K. Olha que interessante. A vitamina K, ela é responsável como cofator enzimático, na verdade como coenzima, não enzima, ela é fundamental para que ela síntese daqueles fatores lá naquele retângulo de borda azul à esquerda em cima. Fatores 2, que é a protrombina, o 7, o 9 e o 10, vitamina K. Em 1940, se descobriu o varfarin. O varfarin ele é muito parecido com a vitamina K. Se vocês olharem ali, aquelas estruturas químicas à esquerda, tem um duplo anel benzênico na vitamina K. Sim, seus derivados, né? Tá? Derivados, né? Pequenas modificações da vitamina K. Duplo anel benzênico. E alguém descobriu a varfarina, que tem também um duplo anel benzênico. E o de cumarol. São chamados cumarínicos. Então, o que acontece? Existe a chamada inibição competitiva. Tem aquela figura estourada ali de fundo amarelo, inibição competitiva. O que acontece? Se tu deres de cumarol ou varfarina, bicho, ou jeito, esse varfarina de cumarol, eles deslocam a vitamina K do local de síntese e não há síntese mais de fator 2, nem de 7, nem de 9, nem de 10. Não tem mais síntese de protrombina nem daqueles fatores. Por quê? Porque o local onde estaria a coenzima, que é a vitamina K, foi obstruído pelo dicumarol ou a varfarina e dá hemorragia. Não é imediata, porque o fígado ainda armazena a protrombina, mas com o tempo, em questão de horas, vai depletando, perdendo esse material armazenado, e aí não há mais coagulação, porque tu não tem protrombina, tu não tem fator 7, não tem fator 10, e causa hemorragia. Tá? Por que essa inibição competitiva? Por uma questão de massa. Qual é o tratamento? Tu injeta a vitamina K no sujeito. Tu injeta a vitamina K vai deslocar o dicumarol ou a varfarina, ou derivados, isso vai sair na urina, essas substâncias, e ser essa hemorragia. Vitamina K. Por isso, a inibição competitiva, ela é reversível, não é irreversível, ela é reversível. Questão de massa. Quem tem mais ganha, ocupa o lugar da enzima. Tá? A varfarina foi um grande achado porque o rato, o campo sempre foi uma praga. Imagina, tu plantas, colhes milhos e soja, e os animais, o rato contamina com a sua urina, leptospirose. A leptospirose é uma bactéria muito patogênica para qualquer bicho, porque ela causa lesão renal, e pode ser uma lesão que chega um momento que ela seja, o rim esteja tão lesado que seja insuficiente, não é? E causa insuficiência renal e o sujeito acaba morrendo. Leptospirose. Transmitida por quem? Pela urina do rato. Então, e fora a perda na produção pelo bicho roer ou estragar a alimentação. Então, a varfarina, em 1940, foi um grande achado contra essa praga, que é a quantidade de ratos que tem no campo, né? Campos e nas cidades, né? Então, são venenos que causam hemorragia, inibição competitiva, tá? Anticoagulantes, entre eles a heparina. Então, assim, ó, você sabe que o cálcio, até aqui tá bem, pessoal? Tudo bem? Você sabe que o cálcio iônico é fundamental para a coagulação. Ele atua na via intrínseca e na via extrínseca. Intrínseca e via extrínseca de quê? Da formação do ativador da protrombina. Se eu tirar o cálcio, não tem mais reação. Então, como anticoagulante, utiliza os chamados quelantes de cálcio. O que é o quelante de cálcio? Quelante é aquele que se liga a metal. Cálcio é metal,
né? Classificado como metal, retira o cálcio da forma iônica, se ligam ao cálcio e o cálcio fica indisponível para as reações, tá? Então vocês têm assim, ó, os quelantes vocês têm naquele retângulo de borda azul, o EDTA, etileno diamino tetracético, e EGTA, etileno guanidino tetracético, citrato e oxalato. O citrato e o oxalato são líquidos, tem bastante volume, mas o EDTA e o EGTA são pós. É colocado no tubo de ensaio, o anticoagulante, que é o EDTA ou EGTA, tem reações químicas, bioquímica que tu não queres, a presença de cálcio iônico, também coloca EDTA ou EGTA, e o sangue não vai coagular. Por quê? Simplesmente porque retira o cálcio. Ah, mas eu quero que esse sangue coagule. O que tu vai fazer? Tu coloca ali cloreto de cálcio na solução, se for o caso. Precisar depois que se coagule. Cloreto de cálcio, a ligação é iônica, o cálcio e 2 cloretos. O cálcio iônico fica disponível para o processo de reação. Desse suplante a quantidade de EDTA ou EGTA. Então, os tubos de ensaio que têm anticoagulante, EDTA ou EGTA. Sim? Foram descobertos mais recentes que tratam o oxalato. Tá? O citrato vai formar citrato de cálcio, oxalato de cálcio, tira o cálcio da forma iônica. Bem? Bom, a heparina se utiliza em pacientes que tiveram grandes hemorragias ou que tem risco de formar trombo, coágulo onde não deveria, heparina. O nome comercial é liquemine. Então, tem gente que tem má circulação, tem tendência à trombose, por exemplo, gente que teve um acidente vascular severo, acidente vascular cerebral severo, que não pode se mexer, está em paralisia, que não pode mexer os membros, tu injeta essa liquemina onde? Intraperitoneal. Uma vez por dia, injeta essa liquemina, essa heparina. O que faz a heparina? A heparina, ela aumenta em 1000 vezes a atividade da enzima antitrombina 3. Então, existe uma enzima chamada antitrombina 3, ela inativa a trombina. A heparina, ela em si, ela não atua sobre a trombina, mas ela faz com que uma enzima aumente a sua atividade sobre essa antitrombina. Tá? Então, tem pessoas que têm tendência à trombose severa, né? Ou que sofreram uma cirurgia de grande extensão, ou que causou muita hemorragia, o sistema de coagulação está ativado. Então, essa heparina é importante para evitar a formação de trombo, porque esse trombo pode se desprender, cai nesse trombo que se desprende, pode se chamar êmbolo e pode parar no pulmão. Aí está toda a embolia pulmonar. Num vaso sanguíneo, esse trombo penetra, sim, obstrui aquele vaso, obstrui o vaso, não tem sangue, suscita uma asfixia. Pode ser usado na laminitis equinus? Eu não tenho ideia. Desculpa, minha ignorância é profunda nesse ponto. Não tenho ideia aqui. Vou te deixar no ar isso. Não sei. Não sei. Tem que ser usado com critério, né? Mas isso eu não sei. Eu vou perguntar para o colega meu que trabalha com equinos, tá? Tu me cobra já amanhã. Já pergunto hoje para ele. Tá? Chama-se de ignorância didática, né? Bom, no primeiro vizinho diz ali, a heparina é um polissacarídeo, não é proteína, é feito de açúcar, né? Pertence aos glicosaminoglicanos. Onde é que ele se encontra? Nos tecidos em contato com o meio externo, como pulmões, pele e mucosa intestinal. E mastócitos também, para evitar a coagulação. Evitar a coagulação da região que está sendo... porque se eu tenho um coágulo no local lesado, muito extenso, dificulta a entrada dos agentes anti-infecciosos, os leucócitos, células brancas, no local lesado. Então, uma coagulação é uma maneira de frear excessiva coagulação num local lesado, para que permita que as células de defesa, os macrófagos, os leucócitos, possam atingir esse local. Sim? E liberar anticorpos ou citocinas pró-inflamatórias. Não que não vai ter coagulação, vai ter que ter, né? Senão ficar sangrando eternamente não pode. Tá? Heparina, então não é enzima. Bom, por último, os tais venenos de cobra. Vocês têm duas famílias no Brasil, a família Viperidae e a família Elapidae. Vamos ver, assim, o sufixo dai se lê D, então não é Elapidae, é Elapidae. Viperidae não, é Viperidae. Dae em grego é E. Professora de parasito, Elinor Forte, que nos ensinou isso lá na parasitologia veterinária. Ela é craque nisso, fica pro resto da vida. Então, assim, ó, vamos ver a Elapide. A Elapide embaixo é o gênero Micrurus, que é a cobra coral. Essa cobra coral libera uma neurotoxina que inibe o centro respiratório. Então, o sujeito morre por asfixia.
Porque tu inibe o centro respiratório, tu não tem uma distensão da caixa torácica, não vai entrar ar e tu morre por asfixia. Se tu manter o sujeito em ventilação artificial, esse veneno ele vai ser metabolizado e volta a respirar normal. Se fizeram esse experimento com cães, injetaram no cachorrinho o veneno da cobra, deu parada respiratória, mantiveram só na ventilação. O veneno foi metabolizado, questão de horas, em seguida ele voltou a respirar. Hora, menos de horas. Bom, o viperide, vocês têm o gênero Botrops, que é o mais comum, animal peçonhento, que tem veneno, a jararaca, jararaca-sul, urutu e cruzeiro, tem muito aqui no sul, urutu e cruzeiro, o gênero Laquesis, que é a surucutinga e pico de jaca, isso é mais para Mato Grosso, Rio de Janeiro, região norte e nordeste, e a Crotalus, que é a cascavel, que ela é endêmica em toda a América Latina, tá? O que eles fazem? A Botrops, a Laquesis e a Crotalus causam hemorragia, entre outras coisas. O que acontece? Aqui você tem a jararaca à esquerda, a surucucu em cima, que nós não temos, a cascavel e a cobra coral, tá? Bueno. Então, quais são as ações de veneno da família Viperide? A Botrops, que é a jararaca, a Laquesis, que é a surucucu, o pico de jaca, e a Crotalus. Veneno de cobra é um coquetel de enzimas. Veneno de cobra é um coquetel de enzimas. Vamos ver várias enzimas atuando aqui. É um kit de enzimas, tá? Então, vocês têm a trombina-like, like quer dizer igual, ou semelhante, depois as hemorraginas no meio da figura e à direita enzimas proteolíticas. Proteolíticas que causam rompimento de tecido, rompem enzimas e destroem tecidos. O que acontece? A trombina-like, ela vai agir como trombina. O que ela faz? Ela faz uma desfibrinogenação, ou seja, transforma o fibrinogênio, a qual ela tem acesso, em fibrina. Acaba com o teu fibrinogênio no local. Desfibrinação. O que acontece? As hemorraginas rompem os vasos sanguíneos, libera mais sangue. O resultado disso é hemorragia. Com hemorragia? Rompimento de vasos sanguíneos. E hemorragia por quê? Da trombina-like. Porque quando tu vai precisar do fibrinogênio, não tem mais fibrinogênio. Tem fibrina solta pelo sangue, circulando pelo sangue, mas não formando rede solta. Sim, porque a trombina-like transformou os fibrinogênios em fibrina, sem formar coágulo necessário para o local. Então, com rompimento de vaso, o resultado é hemorragia. Tá bem? Quando vai precisar de fibrinogênio, já está todo ele transformado, uma boa parte está transformado já em fibrina e que não tem retorno, fica a fibrina que é insolúvel. Não tem como formar fibrina no local lesado, porque acabou-se ele, sim? Já fica disseminada pelo organismo. Bom, as enzimas proteolíticas causam necrose tecidual, destroem o tecido e dá mais hemorragia ainda. E olha que interessante, ó. Essa trombina-like, quando ela faz desfibrinogenação, ela forma microtrombos, coágulos, que as fibrinas acabam se juntando poucas e formam microcoágulos. A desgraça é que elas, assim, o rim é um grande filtrador de sangue, na verdade, filtrador de plasma. Eles têm chamados capilares glomerulares. Esses microtrombos entopem, obstruem esses capilares glomerulares, não filtra mais o plasma para formar urina e causa insuficiência renal aguda. Insuficiência renal aguda. É uma causa-morte também, insuficiência renal aguda. Porque esses microtrombos causados por essas miseráveis da trombina-like. Tá bem? Então não vai formar um coágulo, um local lesado, porque esses trombos, essas fibrinas vão ficar circulando, formam pequenos aglomerados, microtrombos, que vão obstruir, entre outras coisas, capilar glomerular e levam a insuficiência renal aguda. Causa morte, porque não tem liberação dos excretos metabólicos do organismo. Tá? Bom, então assim, ó, o pessoal que faz soro antiofídico, eles utilizam soro. Então tu vai utilizar soro do bicho. O que eles fazem? Um cavalo. Por que cavalo? Porque o cavalo, ele tem, vamos ver assim, ó, o volume de sangue circulante de um cavalo, de animal de 500 quilos, é 40 litros. Então, se ele perder 2, 3 litros, não vai fazer nem cosquinha no bicho. 2, 3 litros não vai fazer cosquinha no bicho. Tu vai utilizar, injeta pequenas quantidades de veneno de cobra no bicho, ele produz anticorpos, o bicho é o cavalo, né? Ele produz anticorpos contra esses venenos, contra essas proteínas, e aí tu retira o soro que é rico nesses anticorpos. E aí tu faz o soro antiofídico. Tem específico para anticrotálico, antibrotrópico, então contra o veneno da jararaca, contra o veneno da cascavel,
Sim? Ou soro antiofídico generalista, quando tu não sabe o tipo de bicho, que a cobra que mordeu o sujeito, o bicho. Tá bem? Então, se utiliza o cavalo, que o volume de soro é gigantesco, né? A produção é imensa, e tu vai sensibilizando o animal, produzindo, fazendo que ele produza esses anticorpos. Tá? Bom, tratamento. Ali em cima, à esquerda, vocês têm ali, o sujeito foi mordido no dedo, e olha como ele está sangrando. Sempre tem um fluxo de sangue naquele dedo, seria o nervo do anular, né? O dedo anular dele está sangrando, tá? Embaixo vocês têm o dedo médio completamente necrosado, o dedo vai ser cortado fora. Certamente o cara fez garrote, esse é a desgraça, ele faz o garrote e o veneno concentrou, o veneno nesse garrote, ele concentrou no dedo. Ele é necrosante e hemorrágico. Então necrosou o tecido, esse dedo está perdido, vai ser cortado. Não contaminou os outros órgãos. Então esse garrote é uma faca de dois legumes. Não é bom não fazer porque tu espalha o veneno, mas tu dilui esse veneno. Nesse caso ele concentrou no dedo, se tivesse deixado circular, a mão ficava lesada, mas não ia perder esse dedo. Né? E por último, aquele desenho nada agradável, aquela figura nada agradável da direita, que chama-se fasciotomia. Tu faz um corte na pele e lava isso com soro fisiológico muitas e muitas vezes, para retirar o veneno presente. Então, se você ver no YouTube, o técnico, o enfermagem, o enfermeiro ou médico, com luva cirúrgica, ele espreme tá anestesiado o sujeito, né? Espera-se, né? Tu espreme a perna, ou o membro, né? Enquanto está lavando com soro fisiológico, ele vai espremendo para retirar esse veneno. Na verdade, tu está lavando o órgão. Claro que isso vai ser tratado como ferida aberta, né? Mas ele não vai perder a perna como o sujeito da esquerda vai perder o dedo. Não vai perder a perna. Veneno de cobra, é um tratamento, fasciotomia. Fasciotomia, né? Quando, quando a dose é importante, em algum momento, isso tem um motivo para ser usado essa metodologia. Tá? Tu lava, então, com soro fisiológico e tira o veneno que esteja nesse local. Porque senão tu vai ter hemorragia severa. Tá bem? Muito bem, pessoal. A aula hoje era isso. Sobre coagulação. Alguma pergunta? Vou ver a história da laminite, então, tá? Posso parar a gravação? Sim. Você não parou agora, que alegria. Um pouquinho. Está circulando, circulando, circulando. Parou parado aqui. Que barbaridade.
Que bela bosta, né, tia? Bah. Tá. Eu já sei.